Oi gente, meu nome é Samuel Wellington e hoje eu vou contar para vocês como foi surreal lidar com a doença que o meu pai teve. Quem aí já teve alguma doença na família provavelmente vai se identificar bastante. Só para contextualizar, eu e os meus pais, a gente tem uma diferença bem grande, né, de idade, então tem ali, né, uma diferença, né, de saúde. Então eu só contei isso ali para contextualizar mesmo a história. Vamos à história. Tudo começa, né, em novembro de 2023. A gente estava numa casa, né, fazendo serviço. Assim, de repente, assim, eu vi ele gritando, né, e eu de repente assim vi ele caindo de costa, né, no chão. Ele caiu assim e começou, né, a convulsionar assim bastante, e foi assim bem complicado, né, aquele momento, assim, porque foi muito rápido, e eu lembro que eu nunca tinha né, lidado com esse tipo de coisa. E daí eu fui, apesar de que passou mil e uma coisas na minha cabeça na hora, eu consegui ir lá, né, e tentar, né, parar a convulsão. Eu lembro que também, assim, na cabeça, assim, viu bastante, né, deu para ver bastante sangue, e eu lembro que naquele momento ali eu ainda nem tinha conseguido pensar direito ali, eu achei que tinha sido, né, da pancada. Daí, um minuto depois, ele acabou voltando, e eu fiquei, né, aliviado, né, por três motivos, né. Primeiro que, né, ele conseguiu ali voltar. Segundo que ele conseguiu, eu até lembro que eu perguntei se sabia quem eu era, se sabia onde estava, né. E a terceira coisa é que ele aquele sangue, né, na verdade não tinha sido da pancada, né, tinha sido o óculos, né, que tinha quebrado e tinha, né, perfurado nessa parte aqui, né, bem pertinho ali do olho. Eu lembro disso. Levamos ele no médico depois, né, depois eles também deram vários pontos, né, ali em volta do olho, e eu lembro que o médico falou que a gente até teve bastante sorte, né, porque mais ali 1 milímetro ali podia ter furado o olho, né, e não entrou nenhum caco ali no olho, né, então a gente ficou bastante aliviado. Daí no dia seguinte, infelizmente acabou acontecendo de novo, só que dessa vez, né, eu acabei conseguindo segurar ele, né, para ele não cair no chão, e acabou acontecendo a mesma coisa. E aqui acaba começando, né, um grande caos, né, porque naquela época a gente estava com bastante serviços, né, a gente, né, apesar de eu não estar trabalhando com ele, né, mais naquela época, né, a gente tinha vários serviços ali que ele estava fazendo, né, e daí a gente teve que, por causa desse problema, a gente teve que, né, cancelar vários serviços, né, devolver dinheiro. Teve alguns que eu consegui até terminar, né, para ele, mas ali foi um grande problema ali, que a gente estava passando serviço ali, acontecendo isso ali naquele momento ali, acabou sendo bem complicado. Mas o filme de terror estava apenas começando. Imagine, assim, todo dia, por quase um ano, caindo todo dia, né, e convulsionando, né, quase todo dia, e assim ficando bem fraco, né, depois, né. Eu lembro que eu tinha que às vezes carregar ele, né, porque às vezes não tinha força ali para levantar. A minha mãe também, ela não tinha, né, nem força né, tem problema nas costas, tem problema nos braços, ela não conseguia, né, levantar ele. Então eu tinha que estar lá, né. Eu lembro só que quase assim, foram poucas vezes que eu realmente conseguia, né, evitar a queda, né, porque às vezes era sem padrão, era do nada, né, às vezes caía, às vezes era na grama, mas também às vezes era na calçada, às
vezes batia a cabeça, né? Teve até uma vez que ele caiu, né, em cima de um vidro cortante ali, eu lembro que por pouco não pegou na cabeça dele, né? Fez só um risco nas costas, né? Mas não perfurou nada. E é estressante, né? Porque você tem que estar ali num estado de alerta o tempo todo, né? Porque você sabe que ou pode cair e bater a cabeça no lugar, ou pode, né, de repente ali, né, se engasgar com a convulsão, né? Então esse foi um período ali bem complicado. Agora indo a parte médica, a gente foi tipo mais ou menos sei lá, mais de 40, sei lá, quantas vezes que a gente foi ali, a gente fez inúmeros exames, e tudo que tinha de exame a gente fez, né? A gente fez exames ali que eu nem sequer conhecia, né? Foi assim, sei lá, uns 7 do coração, sei lá, uns 5 da cabeça, sei lá, mas a gente foi de tudo, assim, sabe? Foi exame assim de tudo qualquer tipo. E todos davam bom, né? O que era até surpreendente, né? Porque uma pessoa os médicos até achavam estranho, né? Uma pessoa tipo, de mais de 70 anos, todos darem certo, tipo ser perfeito demais, né? Tipo, todos darem que tá tudo bem. Então, a única coisa assim que dava, né, que indicava, né, um problema era a pressão, né? Às vezes era 22, às vezes 23. Sim, esse número mesmo. Sim, esse número mesmo. Tanto que ele conseguiu até bugar o aparelho. Depois de tudo isso, nenhum dos médicos conseguiu chegar a uma conclusão, né? Porque a gente fez ali todos os tipos de exame, todos os tipos de consulta. Tinha assim uma época assim, que a gente ia quase todo dia, né, no médico, e eles não conseguiram chegar a uma conclusão. E foi também um gasto, né, muito grande, né, com o médico, né, que tinha era várias consultas, né, vários exames, né, que tinha que fazer, e todos eram pagos, né? Então teve até isso também. Até que um dia, né, ele caiu ali bem feio, começou a ficar, né, de cama, né, começou a ficar muito fraco, né, daí ele começou a vomitar também, né. Então, né, as coisas foram piorando, e naquele tempo, né, ele viu que provavelmente, como não tinha nenhuma solução, né, ele viu que provavelmente não ia dar mesmo, né. Eu lembro que naquele tempo a gente até conversou ali e acabou, né, já num tom, né, de despedida, né, porque não conseguia achar solução nenhuma para aquilo, né. E eu até fui grato por isso, né, porque se morresse ali, a gente já teria se despedido, né. Às vezes muitos querem ter essa chance, né, e a maioria não tem a chance, né, de fazer isso. E se acontecesse, a gente né, teria feito isso. Exatamente nesse tempo, ele começou a ter, né, uma dor bem grande no intestino, né, e daí eu lembro que ele começava, né, a gritar ali de dor. Isso foi assim, um dos piores momentos, né, que eu já vi, assim, né, ter que ficar gritando ali de dor por causa, né, de dor no intestino, né, e já estava vomitando um monte, né. E eu lembro que, como a gente não conseguia descobrir o que era, a gente, né, não sabia ali exatamente o que era, eu fui pesquisar, né, no chat GPT sobre isso, né. Eu fiquei enviando vários prompts, né, e tentando ali contar a história ali, alinhar, até que ele chegou a uma conclusão que na verdade isso era o sangue, né, que ele estava parando, que o coração, no caso, né, estava com algum problema, né, em algum lugar, e estava fazendo com que estivesse parando, e no caso e não estava tendo mais sangue no intestino, né. Para quem não sabe, né, o intestino acho que é 25% de todo o sangue do corpo, né, acho que fica lá, e
e não estava tendo mais sangue, por isso que estava tendo uma dor intensa, né? Como se os órgãos estivessem ali parando, né, de funcionar. Mais tarde eu vou descobrir que o ChatGPT estaria certo. Esse tempo daí, além dele começar a cada vez sentir ali uma dor intensa ali, né, e ter que a cada alguns segundos ali ter que gritar, né, de dor, começou a piorar ali as convulsões, né, lembro que a cada um minuto ali começou a convulsionar, né, tipo, era convulsão atrás de convulsão, né, às vezes era uma, duas vezes por dia, de repente era o tempo todo. A gente, né, encaminhou, né, ele pro hospital, né, na esperança que pelo menos dessa vez eles conseguissem fazer alguma coisa. E só lá, né, no hospital que eles conseguiram perceber, né, porque o coração estava batendo ali mais ou menos a menos de 20 ali, né, então eles conseguiram, praticamente por minuto, né, eles viram, né, que tinham um problema, né, e colocaram como urgência. Daí que eles conseguiram ver lá no exame que o problema era no coração mesmo, né, era uma válvula que não conseguia levar o oxigênio para o cérebro, né, no caso. E esse era um problema tão específico ali, mas tão específico que não sai em exame nenhum. O único jeito é ver isso na hora, acontecendo, né? Então, foi por isso que a gente não conseguiu detectar em nenhum outro exame. Após isso, né, eles colocam um marca-passo, né, emergencial, né, aquele com um desfibrilador, né, que começa assim a dar bastante choque, né, para manter ali o coração funcionando. E daí eu lembro, né, que encaminharam para outro hospital, né, eles tinham que encaminhar para o hospital porque eles precisavam que abrisse uma vaga, né, e daí acabou abrindo. Daí eles levaram, né, para o outro hospital e eu lembro que eles até não pediram autorização para a gente, porque como era uma situação extremamente grave ali, né, à beira da morte ali, eles precisavam fazer alguma coisa, né, tanto que eu lembro que quem assinou o negócio e tomou a responsabilidade foi o próprio diretor do hospital. Então, porque senão se eles pedissem autorização para a gente, provavelmente não daria tempo. Daí faz uma cirurgia, né, para colocar o marca-passo provisório, né, que é o segundo marca-passo, e depois ainda faz uma outra cirurgia, né, lá na UTI para colocar um terceiro marca-passo, né, que é o marca-passo daí definitivo. E também foi um pouco de sorte, né, porque surgiu, né, aquela vaga naquele momento. Ali foram vários, né, dias, né, em coma. E era bem complicado também, porque a gente tinha que, né, revisar a visita, né, todas essas coisas, né, ali, esses negócios assim de hospital é bem estressante. No fim da história, né, deu certo, né, esse problema acabou. Ele teve que reaprender, né, a fazer tudo, né, todas as coisas básicas, mas deu tudo certo, né, ali Deus resolveu ali dar mais uns anos de vida para ele. E o grande aprendizado que eu tive, porque eu lembro que quando eu entrava dentro daquele hospital, assim, eu olhava, né, às vezes aquelas pessoas na UTI, né, aquelas pessoas ali à beira da morte, né, os familiares de desespero, mas principalmente pessoas jovens, né, já tendo AVC, ou pessoas jovens tendo algum grande acidente. Eu só conseguia pensar na graça de Deus, né, na minha vida, né, porque às vezes a gente reclama tanto, né, de certas coisas, mas poderia ser a gente, né. Então, ao ver aqueles pessoas, né, jovens ali já com problema, a gente vê que a gente não é nada, né, que qualquer coisa pode acontecer, um acidente, né, uma doença, qualquer coisa, né, pode acontecer com a gente a qualquer momento, né, a gente pode nem estar vivo amanhã. Então perceber essas coisas, né, e pensar, né, que no fim das contas a gente não é nem merecedor da vida, né, tudo é graça, né, para nós. Então a gente deve, né, valorizar, né, o que a gente tem, né, a vida,
Só da gente poder estar respirando, né, estar fazendo as coisas simples, a gente já está no lucro, né? Então, naquele momento, assim, veio um estalo assim na cabeça, eu pensei, Deus, eu entendi a sua graça. Então, esse foi assim o grande aprendizado, né? A gratidão. E a grande conclusão é: aproveitem a vida, né? A gente pode morrer a qualquer momento, pode acontecer qualquer coisa com a gente, né? Então, na vida não existe estabilidade, né? Então, o que você quer fazer na tua vida, aproveita e faça, né? Porque não há garantias. É isso. Se você gostou, né, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, né? Quem sabe envie para alguém que já passou algo parecido. E é isso. Aproveitem a vida.